viagens planejadas e sonhos calculados. Mas nada poderia prepará-la para o que a aguardava na Itália. Entre ruas de pedra, vinhedos que se perdiam no horizonte e o aroma inconfundível da cozinha mediterrânea, seu coração seria desafiado por algo maior que a razão. Ao som da tarantela e sob as luzes quentes de uma cantina italiana, Rafaela descobriria que o amor pode ser arrebatador, proibido e incontrolável. No olhar magnético do maître, escondiam-se segredos e desejos que a fariam questionar tudo o que acreditava sobre si mesma e sobre o verdadeiro significado de viver intensamente Dot. Essa não seria apenas uma viagem, seria a travessia para um universo onde paixão e tentação se entrelaçam em cada instante, transformando sua vida para sempre. Dot ***. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. O som do motor do avião era constante, como um murmúrio grave que embalava os pensamentos de Rafaela. Ela estava na poltrona da janela, com o rosto levemente voltado para o horizonte de nuvens que se estendia como um tapete branco e infinito. João, seu namorado, estava ao lado, folheando uma revista de viagens, animado com o roteiro que haviam preparado para a Itália. Era o sonho de ambos: conhecer Roma, Veneza, Florença, caminhar por ruas históricas, provar vinhos e massas, sentir na pele o ar vibrante da terra que já fora o centro do mundo. Dot Rafaela Coma. No entanto, não conseguia conter um sentimento estranho que se infiltrava entre a excitação da viagem e a rotina de seu relacionamento. Não era insatisfação, ao menos não assumida. Era mais como uma sede por algo inesperado, um desejo por novas sensações que ela não sabia descrever, mas que sabia reconhecer quando viesse. A viagem começou tranquila. João, sempre planejador, falava dos museus e igrejas que queria visitar. Rafaela sorria, concordava, mas sua atenção se perdia no contraste entre as asas do avião e o azul profundo do céu. Uma parte dela sentia que algo naquela viagem mudaria sua vida. E estava certa. A primeira noite em Roma foi um mergulho nos encantos da cidade. Hospedaram-se em um hotel próximo à Piazza Navona, de onde podiam ouvir músicos de rua tocando violino. As pedras do calçamento, as fontes iluminadas e o aroma irresistível de tomate fresco e manjericão no ar faziam o coração de Rafaela bater mais rápido. João insistiu para que jantassem na cantina mais famosa do bairro, Cantina de Rossi, conhecida por seu clima aconchegante e culinária tradicional. O lugar era pequeno, mas charmoso, com mesas de madeira e velas tremulando. Quadros antigos cobriam as paredes e um aroma quente de pão recém-assado preenchia o ambiente. Dot foi quando Rafaela o viu pela primeira vez. O maître ponto alto, com postura impecável, cabelos pretos ligeiramente ondulados e um olhar profundo que parecia conter segredos. Vestia um terno negro elegante com um avental vinho preso à cintura. Seu sorriso era cortês, mas havia nele algo a mais. Uma firmeza sedutora que não se aprendia em treinamentos. "Buonasera", disse ele, inclinando-se levemente diante deles. "Benvenuti alla cantina di Rossi. Posso acompanhá-los à mesa?" O sotaque italiano, suave e arrastado, envolveu Rafaela como um toque. Por um instante, ela esqueceu de responder. João assentiu, mas foi ela quem sentiu a estranha eletricidade no ar quando o maître a olhou nos olhos. Dot, seu nome, como logo descobriu, era Lorenzo. O jantar seguiu com risadas e pratos divinos. Mas Rafaela se pegava olhando para Lorenzo de tempos em tempos, observando a forma como ele se movia pelo salão, comandando garçons com um simples gesto, sorrindo aos clientes, inclinando-se para falar mais baixo, como se cada palavra fosse um segredo compartilhado. Dot.
Em certo momento, Lorenzo trouxe um vinho especial para a mesa. Este é da região da Toscana, explicou, servindo cuidadosamente a taça de Rafaela primeiro, antes de servir a de João. Acho que vai gostar. Tem um sabor intenso. A pausa sutil antes da última palavra fez Rafaela sentir um arrepio dote. Quando ele se afastou, João continuou falando sobre o Coliseu, mas Rafaela mal ouvia. Aquela voz, aquele olhar, algo nela estava se abrindo, como se até então tivesse vivido de forma contida e pela primeira vez sentisse o gosto de algo proibido e irresistível. Ao fim do jantar, Lorenzo aproximou-se novamente. Spero-te, abbiate gradito, disse sorrindo. E se tiverem tempo, recomendo voltar. Às vezes, a segunda vez é ainda melhor que a primeira. Dote as palavras, simples e polidas, ficaram ecoando na mente de Rafaela. No caminho de volta ao hotel, João falava sobre o dia seguinte, mas ela, em silêncio, sentia que algo novo havia começado. Naquela noite, deitada ao lado dele, ela não pensava no Coliseu nem na Capela Sistina. Pensava em olhos escuros, em um sorriso discreto e em um sotaque que parecia sussurrar promessas. Dote, e coma bem no fundo, sabia que queria voltar àquela cantina. Não apenas pelo vinho, sozinha. João estava exausto depois de um dia inteiro de passeios e preferiu ficar no hotel. Ela alegou que queria apenas caminhar pelas ruas próximas, sentir o ar da noite italiana. A verdade, porém, queimava em seu peito. Ela queria voltar à cantina de Rossi, Dot. As pedras da rua refletiam a luz das lâmpadas amareladas. O som distante de um acordeão se misturava ao murmúrio das conversas em italiano. Quando Rafaela empurrou a pesada porta de madeira da cantina, foi recebida por um calor acolhedor e o aroma de alho, vinho e pão assado. Lá dentro, um grupo de músicos tocava tarantela, e o ritmo alegre enchia o ar como uma promessa de vida e prazer. Dote Lorenzo estava lá. Assim que a viu, seus lábios se curvaram num sorriso lento, como se já a esperasse. Seus olhos escuros brilharam, de um jeito que fez Rafaela sentir o coração acelerar. Buonasera, senhorina, disse ele, aproximando-se. Não imaginei que teria a sorte de vê-la tão cedo. Está sozinha? Sim, ela respondeu, tentando soar casual, embora sua voz tivesse um tremor sutil. Achei que podia aproveitar a noite para jantar aqui. Uma escolha perfeita, murmurou Lorenzo, inclinando-se levemente. Venha, tenho uma mesa especial para você. Ele a conduziu até um canto discreto do salão, com uma pequena vela no centro da mesa e vista para os músicos. Quando Rafaela se sentou, Lorenzo não se afastou de imediato. Ficou por alguns segundos ao lado dela, como se quisesse gravar em si a presença dela. O jantar começou com um vinho tinto intenso que Lorenzo serviu com cuidado, segurando a taça de Rafaela com a ponta dos dedos, como se o gesto fosse mais íntimo do que deveria. Enquanto ela provava, ele a observava de perto, acompanhando cada movimento dos lábios que tocavam o cristal. Está perfeita, disse ele. Dote Rafaela quase respondeu, o vinho, mas percebeu pelo olhar dele que não falava da bebida. Som da tarantela ficou mais vivo quando dois músicos se aproximaram, e Lorenzo, com um leve sorriso, sugeriu, venha. Deixe-me mostrar como dançamos na minha terra. Dote. Antes que ela pudesse recusar, sua mão firme já estava segurando a dela. Lorenzo a levou até um pequeno espaço entre as mesas, e ali, sob as notas rápidas da música, ele a guiou. O corpo dele estava próximo, o calor atravessando o tecido da roupa. A cada giro, Rafaela sentia o perfume amadeirado, a respiração dele roçando de leve seu pescoço. Seus dedos entrelaçados não se soltavam, como se Lorenzo temesse perdê-la para o mundo ao redor. A dança, que começou animada, tornou-se mais lenta quando a música suavizou, e Lorenzo aproximou ainda mais o rosto, falando quase ao ouvido.
Você é diferente de tudo que já vi passar por aqui, Dot. As palavras ficaram suspensas no ar, e Rafaela sabia que poderia recuar, mas não recuou, Dot. Quando voltaram à mesa, ele trouxe um prato que não estava no cardápio. Massa fresca com molho, de tomates doces e azeite trufado. Fiz questão de preparar pessoalmente, disse ele, e o olhar carregava mais do que cortesia. Rafaela provou e sentiu uma explosão de sabores, mas havia algo mais. O prazer não estava só na comida. Dot Lorenzo se sentou à frente dela por alguns minutos, quebrando o protocolo do maître que deveria atender a todos. Conversaram sobre a vida, sobre viagens, e em cada resposta dele havia um toque de provocação. Às vezes, ele deixava a ponta dos dedos roçar de leve a mão dela sobre a mesa. Pequenos toques, quase acidentais, que incendiavam seu corpo. O salão diminuía aos poucos de movimento, e quando o último cliente saiu, Lorenzo se aproximou novamente. Venha, quero lhe mostrar algo. Dot ele a levou por um corredor estreito, até uma porta que dava para um terraço iluminado por pequenas lâmpadas presas em cordas. Lá de cima, a vista era de telhados antigos e janelas iluminadas. O ar fresco da noite misturava-se ao perfume de flores. É aqui que venho quando quero respirar, disse ele, aproximando Dash. Dot Rafaela encostou-se ao parapeito, sentindo a proximidade dele. O som distante da tarantela ainda ecoava do salão. Lorenzo colocou uma mecha de cabelo dela atrás da orelha e o toque foi lento, deliberado. Seus rostos estavam a centímetros de distância. Você sabe que esta cidade pode mudar uma pessoa, sussurrou. Mas acho que é você quem está mudando a minha Dot. Rafaela sentia o coração martelar. Parte dela gritava que estava ultrapassando um limite. Outra parte mais forte queria mergulhar de vez naquela sensação. Quando os lábios dele tocaram os dela, foi como se todo o resto desaparecesse. O beijo foi lento, profundo, carregado de desejo e uma promessa silenciosa de que aquela seria apenas a primeira de muitas noites. E ali, sob o céu de Roma, Rafaela começou a conhecer as tentações e desejos de uma forma tão intensa e envolvente que seu coração quase explodiu de prazer. Na manhã seguinte, Rafaela acordou com o som distante das vozes na rua e o aroma de café que vinha da cozinha do hotel. João ainda dormia, virado para o lado oposto, e por alguns minutos ela ficou apenas olhando para o teto, tentando organizar o turbilhão da noite anterior. O beijo no terraço, o toque das mãos dele, o calor que percorreu seu corpo. Tudo ainda queimava, como se tivesse acontecido segundos antes. Só foi um beijo, sussurrou para si mesma, tentando minimizar. Mas no fundo, sabia que não era apenas isso. Havia algo naquele homem que já começava a mudar a forma como ela respirava. Dot. Quando João acordou, falou sobre visitar o Vaticano. Rafaela, com a mente ainda no calor de Lorenzo, fingiu sentir um incômodo no estômago. Sugeriu que ele fosse sozinho para não estragar o passeio. João, embora preocupado, aceitou, deixando para ela um beijo leve na testa antes de sair. Dot. Assim que a porta se fechou, Rafaela levantou-se num impulso. Pegou um vestido leve, arrumou o cabelo e caminhou pelas ruas até a cantina de Rossi. Dot Lorenzo a viu entrar e o sorriso que surgiu em seu rosto era de quem já sabia que ela viria. Não esperava vê-la tão cedo, disse com um brilho malicioso no olhar. Talvez eu tenha inventado uma desculpa para vir, respondeu Rafaela, sentindo-se mais ousada do que nunca. Então, hoje será especial. Dot. Ele a conduziu até a cozinha, onde alguns funcionários ainda preparavam ingredientes para o almoço. Pães saíam do forno, e o cheiro quente e reconfortante tomava o ar. Lorenzo apresentou-a como uma amiga brasileira, e em seguida puxou-a discretamente por uma porta lateral. O beco estreito atrás da cantina levava a uma rua de paralelepípedos que Rafaela não conhecia.
Ali, longe do movimento, ele pegou a mão dela e começou a caminhar. Roma tem lugares que os turistas não veem, disse. E é nesses lugares que acontecem as melhores histórias. A primeira parada foi um bar minúsculo, quase escondido, onde apenas moradores locais bebiam. Lorenzo pediu 2 copos de vinho e, enquanto conversavam, mantinha os olhos fixos nela. Como se estivesse absorvendo cada palavra e cada gesto. Quero lhe mostrar minha cidade, mas quero mostrar como eu a vejo, disse ele, inclinando-se sobre a mesa. E assim, a tarde se desenrolou como um segredo. Lorenzo levou Rafaela a uma praça silenciosa, onde uma fonte antiga murmurava baixo. Depois, entraram num antiquário, onde ele escolheu um pequeno colar de prata e colocou no pescoço dela, seus dedos roçando na pele com intenção clara. "Agora você carrega algo meu", murmurou. Último destino foi uma pequena ponte sobre um canal estreito. O sol começava a se pôr, tingindo a água de dourado. Lorenzo se apoiou no parapeito, olhando-a como se ela fosse a única coisa importante naquele instante. "Você sabe que está brincando com fogo, Rafaela", disse, sem tirar os olhos dela. "Eu sei", respondeu, sentindo o corpo inteiro responder ao tom dele. Ele se aproximou, e desta vez o beijo veio mais urgente, mais profundo. As mãos dele deslizaram pela cintura, prendendo-a contra si. A respiração dela acelerou, e o mundo inteiro pareceu sumir, restando apenas o som da água e o toque dele. Quando se afastaram, Lorenzo sorriu de um jeito que misturava ternura e desejo. "Ainda temos muito a viver, e vou lhe mostrar o que é prazer de verdade." Rafaela voltou ao hotel antes de João, com o coração disparado e a certeza de que aquela viagem jamais seria como haviam planejado. E que, ao som da tarantela ou no silêncio das ruas, Lorenzo já era seu vício mais perigoso. 2 dias se passaram desde que Rafaela e Lorenzo haviam se encontrado na ponte. 2 noites em que ela se deitou ao lado de João, tentando apagar da mente o toque dele, o sabor dos beijos, o calor que parecia acender cada célula de seu corpo. Tentando e falhando. João estava cada vez mais empolgado com os passeios históricos, enquanto Rafaela inventava desculpas para ficar no hotel ou explorar lojinhas por conta própria. No fundo, ela sabia. Estava abrindo espaço para que Lorenzo invadisse cada vez mais a sua vida. Naquela manhã, ela recebeu uma mensagem curta no celular. "Hoje, 14H, entrada lateral da Piazza de Espanha. Venha sozinha." O coração acelerou. Ela respondeu apenas com um sim e passou o resto do dia imaginando o que ele havia preparado. À hora marcada, Rafaela estava lá. Vestia um vestido azul de tecido leve que balançava com a brisa. Lorenzo surgiu entre os turistas como se o tempo desacelerasse para ele. A elegância era natural, mas havia algo diferente naquele olhar, uma intensidade quase predatória. "Está pronta para quebrar mais algumas regras?" perguntou, aproximando-se até sentir o perfume dela. "Acho que já começamos", respondeu, sorrindo. Ele pegou sua mão e, sem dar explicações, começou a guiá-la pelas ruas estreitas atrás da praça. Passaram por becos, onde roupas coloridas secavam penduradas nas janelas, por pequenas padarias de aroma irresistível, até entrarem por uma porta discreta de madeira. Era um antigo ateliê transformado em wine bar. Paredes de pedra, luz baixa, mesas isoladas. Lorenzo pediu uma garrafa de Chianti e 2 copos. Sentaram-se num canto protegido por cortinas pesadas. "Aqui ninguém vai nos encontrar", disse ele, servindo o vinho. "E mesmo que encontrassem, não me importo." O clima era sufocante de tão íntimo. A conversa começou suave, mas aos poucos Lorenzo passou a falar de forma mais direta, descrevendo o quanto havia pensado nela desde o último encontro. Suas palavras vinham baixas, quase sussurradas, fazendo a pele dela arrepiar. Quando seus dedos tocaram o joelho dela sob a mesa,
Rafaela não recuou. Ao contrário, inclinou-se para mais perto, sentindo o calor subir pelo corpo Dot. Depois de alguns goles, Lorenzo se levantou, pegou a mão dela e a levou até uma escada estreita nos fundos do bar. Subiram até um pequeno terraço privado, com vista para telhados de telhas antigas e uma igreja ao longe. O som distante da cidade chegava abafado, como se estivessem em outro mundo. Dot Lorenzo a encostou suavemente na parede, os olhos fixos nos dela. Você sabe que não há volta depois disso, Rafaela. Eu não quero voltar. Respondeu e, mal terminou a frase, os lábios dele já estavam sobre os seus. O beijo foi urgente, faminto. As mãos dele percorriam suas costas, a cintura, o quadril, explorando como se quisesse decorar cada curva. Rafaela sentia o corpo inteiro reagir, um misto de adrenalina e prazer que a fazia esquecer completamente onde estava. A respiração de ambos se misturava e Lorenzo a apertou contra si, prendendo-a como se o mundo lá embaixo não existisse. Cada toque parecia uma confissão silenciosa de desejo Dot. Quando se afastaram, Lorenzo sorriu com um brilho malicioso. Ainda temos horas antes que ele perceba que você não está onde disse que estaria. Quero te mostrar outro lugar. Saíram do bar e caminharam até o bairro de Trastevere, um labirinto de ruas boêmias e coloridas. Lorenzo a levou a um restaurante minúsculo, onde o dono os recebeu com abraços e trouxe pratos de massa e vinho, sem sequer perguntar Dot ali coma no canto. Rafaela riu, comeu e ouviu histórias de Lorenzo, histórias que misturavam verdades e mistérios. Cada palavra dele parecia mais um laço apertando seu coração. Ao final da tarde, caminharam juntos pela beira do rio Tibre, o sol descendo e tingindo a água de laranja. Lorenzo a puxou para um último beijo antes de deixá-la a algumas ruas e do hotel, para que ninguém os visse juntos. Esta cidade está se tornando nossa cúmplice, disse ele, tocando levemente o queixo dela. E ainda nem começamos de verdade. Dot Rafaela entrou no hotel com o corpo aquecido e o coração disparado, certa de que estava entrando em um jogo perigoso e que nunca havia desejado tanto perder. Era uma manhã fresca quando Lorenzo enviou a mensagem. Encontre-me às TH, estação Termine. Uma aventura espera por nós, L. Rafaela leu o bilhete digital com as mãos trêmulas. João tinha marcado de passar o dia visitando Pompeia, com um grupo de excursão, algo que a entediava só de pensar. Usou isso como desculpa perfeita para ficar no hotel descansando. Mal conseguindo disfarçar o nervosismo, Dot vestiu um vestido claro, colocou óculos escuros e saiu com o coração batendo rápido, como se a cada passo estivesse atravessando mais um limite. Dot Lorenzo a esperava na plataforma, elegante como sempre, mas dessa vez sem o uniforme da cantina. Vestia uma camisa branca, com as mangas dobradas, revelando antebraços bronzeados, e um sorriso que parecia dizer: hoje você é só minha. Está pronta para se perder comigo? Ma perguntou. Já me perdi. Ela respondeu num tom que fez os dois sorrirem. Dot. Entraram no trem e durante a viagem, Lorenzo não revelou o destino. Ficaram sentados lado a lado, conversando baixo, as mãos se tocando de vez em quando, como se o simples contato fosse eletricidade pura. Pelas janelas, vinhedos, colinas verdes e vilas encantadoras passavam como quadros vivos. Dot. Quando desceram, Rafaela leu o nome da estação. Orvieto. Dot. Orvieto era uma joia medieval no alto de uma colina, com ruas estreitas, fachadas floridas e uma catedral imponente que parecia saída de um sonho. O ar fresco trazia cheiro de pão assado e lavanda. É a cidade mais romântica da Úmbria, disse Lorenzo, enquanto a conduzia pelas ruelas. E hoje será só nossa. Almoçaram numa pequena trattoria, onde o dono parecia amigo íntimo de Lorenzo. O vinho local era encorpado e a comida deliciosa,
Mas o sabor mais intenso estava nos olhares que trocavam, nos pés que se tocavam sob a mesa, nos sorrisos carregados de intenção. À tarde, exploraram a cidade como se fossem amantes, de longa data. Lorenzo a levou a mirantes de onde se via todo o Vale Dourado. Compraram doces em uma confeitaria, provaram queijos artesanais, e a cada esquina ele encontrava um pretexto para tocá-la. Um braço pela cintura, uma mão na nuca, um beijo rápido, quando ninguém olhava Dot. Quando o sol começou a baixar, Lorenzo a conduziu até uma pousada discreta, de fachada coberta por eras. A dona, uma senhora sorridente, os recebeu como se soubesse exatamente o que estavam fazendo ali e aprovasse. O quarto tinha janelas amplas com vista para o vale, lençóis brancos e o cheiro suave de flores frescas. Rafaela sentiu um frio na barriga ao perceber que estava prestes a viver algo que ultrapassava qualquer fantasia Dot. Lorenzo se aproximou, segurando seu rosto com as duas mãos. Finalmente, disse, antes de beijá-la com uma mistura de urgência e delicadeza. O resto da tarde foi um mergulho no prazer e na entrega. Entre beijos e risos, tiraram as roupas como quem desfaz camadas de tempo e distância. O toque dele era firme, seguro, mas também paciente, explorando cada reação dela Dot do lado de fora. A luz dourada do entardecer invadia o quarto. Do lado de dentro, só havia calor, respiração acelerada e corpos que se encontravam como se sempre tivessem pertencido um ao outro. O mundo se reduziu a sensações. A pele quente, o som da tarantela distante vindo de algum bar na cidade, o sabor do vinho ainda nos lábios. Quando finalmente se deitaram, exaustos, Lorenzo a envolveu em seus braços. Esta cidade vai guardar nosso segredo para sempre, sussurrou. Mas eu nunca vou esquecer cada detalhe. Dot Rafaela fechou os olhos, sentindo o peso doce da exaustão e a certeza de que havia cruzado a linha sem volta. Não era apenas atração, era um vício, e ela não queria se curar. O retorno de Orvieto foi silencioso, mas não pelo desconforto. Rafaela estava mergulhada em lembranças do dia, o toque de Lorenzo, o quarto iluminado pelo pôr do sol, a sensação de ter sido completamente dela mesma pela primeira vez em anos no hotel. João a recebeu com um abraço animado. Falou sem parar sobre as ruínas de Pompeia, as ruas estreitas, o calor sufocante. Rafaela sorriu, respondeu quando necessário. Mas seu corpo ainda pulsava com a lembrança de Lorenzo Dot. Naquela noite, enquanto João dormia profundamente, ela ficou olhando o teto escuro. Uma ponta de culpa começou a cutucar, mas o desejo era mais forte Dot. No dia seguinte, o café da manhã foi diferente. João estava mais silencioso, observando-a por cima da xícara de café. Você anda distraída, Rafa, disse num tom quase casual. É só o fuso, ainda me adaptando. Respondeu rápido demais, Dot. Ele não insistiu. Mas o olhar que lhe lançou fez seu estômago apertar. Dot. Lorenzo Coma, por sua vez, parecia alheio ao perigo. Mandou mensagem pouco depois. Hoje, 16H, Fontana di Trevi. Não se atrase. O encontro foi curto, quase um roubo. Entre centenas de turistas, ele apareceu por trás, sussurrou ao ouvido. Você está mais linda hoje e mais tensa. Gosto disso, Dot. Enquanto tiravam fotos turísticas para despistar, as mãos dele se encontravam discretamente com as dela, os dedos se entrelaçando num gesto proibido, Dot. Nos dias seguintes, os encontros se multiplicaram. Rafaela inventava passeios sozinha para comprar lembranças ou fazer fotos para o blog. Em uma tarde chuvosa, eles se encontraram sob o Panteão, a chuva batendo forte no chão de pedra, enquanto ele a encostava contra uma coluna, beijando-a às pressas antes que alguém os visse Dot. Outro dia, encontraram-se num café escondido no bairro.
de Testáxio, onde Lorenzo a puxou para os fundos, entre sacos de grãos e cheiro de café torrado, para um beijo que deixou os dois ofegantes. Estamos ficando ousados demais, ela disse sorrindo. E isso não é maravilhoso? Respondeu ele, com um brilho no olhar Dot, mas os riscos começaram a se materializar. Dot. Uma noite, no lobby do hotel, Rafaela quase congelou. Lorenzo estava lá, conversando com o concierge. Vestia o uniforme da cantina, mas havia algo no modo como a olhou, rápido, intenso, que poderia ter denunciado tudo se João estivesse ao lado. E no dia seguinte, enquanto se arrumava no banheiro, ouviu João falando ao telefone com um tom estranho. Não sei, mas ela anda diferente. Acho que está escondendo alguma coisa. O coração de Rafaela disparou Dot naquela tarde. Lorenzo a levou para um mirante pouco conhecido, de onde se via toda Roma iluminada pelo pôr do sol. O vento bagunçava os cabelos dela e o olhar dele estava mais sério. Sinto que algo vai mudar, disse ele tocando o rosto dela. E não sei se estou pronto para perder você. Rafaela segurou a mão dele. Não vamos falar em perder. Ainda não. Eles se beijaram, mas pela primeira vez havia algo mais no ar além do desejo. Havia pressa, como se o tempo estivesse correndo contra eles. O clima em Roma tinha mudado. Rafaela sentia no ar e nos olhos de João que algo estava diferente. Ele estava mais atento, observando cada palavra, cada gesto. Começou a fazer perguntas sobre onde ela ia, com quem falava e quando ela respondia. Havia sempre aquele silêncio depois, carregado de suspeita Dot. Na manhã de sexta-feira, durante o café no hotel, João largou a xícara na mesa e disse: estava pensando, por que você não me mostra as fotos que tirou sozinha ontem? O estômago de Rafaela se revirou. Ah, não ficaram boas. Apaguei a maioria. Sorriu, tentando soar casual Dot. Ele assentiu, mas o olhar permaneceu cravado nela, como se tentasse atravessar sua alma. Dot. No mesmo dia, Lorenzo mandou a mensagem. Hoje, 17H, cantina fechada para nós. Venha pela entrada lateral. O convite soava mais perigoso que nunca, mas também mais irresistível. Rafaela inventou uma desculpa para sair. Vou ver um mercadinho de antiguidades. E seguiu pelas ruas já decoradas com luzes noturnas. A entrada lateral da cantina era discreta, quase invisível. Lorenzo a esperava, sem o uniforme, apenas camisa preta e calça ajustada. Os olhos brilhavam de desejo. Você veio, mesmo com o perigo no ar. Justamente por isso, respondeu ela, e se jogou nos braços dele. O jantar foi improvisado. Uma garrafa de vinho, pão rústico, queijo pecorino e algumas fatias de prosciutto. Comiam e riam entre beijos, enquanto a cidade inteira parecia distante. Lorenzo colocou música baixa, uma tarantela suave, quase um sussurro, e puxou Rafaela para dançar no centro da cozinha vazia. O cheiro de vinho, pão quente e o calor do corpo dele formavam um turbilhão de sensações. Cada giro, cada toque, cada beijo roubado parecia um brinde ao perigo que corriam Dot. Mas a noite guardava um golpe Dot. Enquanto dançavam, Rafaela ouviu passos pesados no corredor. Lorenzo percebeu também. A música foi interrompida num estalo. Ele fez sinal para que ela ficasse em silêncio e a empurrou para trás de uma cortina grossa. A porta lateral se abriu. A voz era inconfundível. Lorenzo. João. O sangue de Rafaela gelou. Sim, respondeu Lorenzo com calma estudada. Boa noite, senhor. Não esperava vê-lo. Vi seu nome na fachada e achei curioso. Você trabalha aqui? Lorenzo sorriu, fingindo naturalidade. Sim, sou o maître. João entrou alguns passos olhando ao redor. Rafaela, oculta pela cortina, podia ouvir o som das solas dele sobre o chão de pedra. Estranho,
Pensei que a cantina estivesse fechada hoje. Vim buscar uns documentos. Lorenzo não vacilou dote. Houve um silêncio pesado. Então João disse: se vir minha namorada por aqui, avise. Ela anda com uns passeios misteriosos. O coração de Rafaela batia tão alto que ela tinha certeza que os dois podiam ouvir Dot. Quando João finalmente saiu, Lorenzo esperou alguns minutos antes de puxá-la para fora do esconderijo. Isso foi por um fio, disse ele, segurando o rosto dela. Dot Rafaela Coma, ainda ofegante, o beijou com força. E é por isso que não consigo parar. O beijo que se seguiu foi quase desesperado, como se quisessem gravar aquele momento na pele, conscientes de que o cerco estava se fechando. A tensão dos últimos dias transformara cada hora em um fio esticado prestes a arrebentar. Rafaela já não dormia direito. João parecia farejar cada passo seu, e Lorenzo, embora tentasse esconder, também estava inquieto. Dot naquela manhã. A bomba caiu. João apareceu no lobby do hotel com um olhar frio e um envelope nas mãos. Sem dizer nada, jogou sobre a mesa. Dentro havia fotos, tiradas de longe com teleobjetiva, dela e Lorenzo na Fontana de Trevi, no mirante ao pôr do sol, e mais devastador, na entrada lateral da cantina. Quer me explicar? Perguntou. Com a voz grave, Dot Rafaela sentiu o chão sumir. Tentou falar, mas a garganta fechou. Eu sabia. João continuou, segurando a raiva como quem segura uma faca. Desde que chegamos, eu sabia que você não estava mais aqui comigo, Dot. Houve um silêncio que parecia cortar o ar. Então ele se levantou, pegou a mala e disse: aproveite a Itália, eu vou embora amanhã, sozinho. E saiu, deixando-a com o coração despedaçado e um corpo tomado por um misto de culpa e desejo. Dot. Naquela noite, Rafaela foi até a cantina. Lorenzo já a esperava, sem o brilho habitual nos olhos, mas com uma determinação silenciosa. Ele sabe, disse ela. Eu imaginei. Lorenzo respirou fundo. Então esta noite é nossa última noite. Não houve mais palavras. Ele apagou as luzes da cozinha, acendeu apenas velas sobre uma mesa coberta de vinho e flores. O mundo fora dali. Parecia não existir. Dot beberam como riram. E então se tocaram como se quisessem esculpir um no outro a lembrança definitiva. O calor foi crescendo, até que cada toque parecia uma despedida, cada beijo um pacto silencioso de que se encontrariam de novo, mesmo que fosse apenas nos sonhos. A música suave de uma tarantela tocava ao fundo, como um eco distante das primeiras noites. Dot, quando o sol começou a nascer, Rafaela se levantou. Na porta, olhou para trás e o viu encostado à mesa, as mãos nos bolsos, um sorriso triste no rosto. Adeus, Lorenzo. Não. Arrivederci, respondeu ele. Porque um dia você vai voltar. Dot Rafaela saiu para as ruas silenciosas de Roma com lágrimas nos olhos e o coração em chamas. Sabia que aquele capítulo da sua vida estava encerrado. Mas o livro... o livro ainda tinha páginas a serem escritas.